Olá, queridos e queridas, tudo bem? Bom dia para vocês. Estou aqui para disponibilizar esse videozinho, referente à matéria dessa quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, e que gira em torno da ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Ou seja, para a gente compreender como é que os Estados Unidos se tornaram essa potência, tecnológica, militar, geopolítica que a gente conhece hoje, a gente vai ter que fazer aqui um retrospecto, Como é que se deu a formação, como é que os Estados Unidos se tornaram essa potência que está no topo da cadeia de comandos do capitalismo mundial, Então, para isso a gente vai olhar para o passado dessa potência, a formação dela, enfim, como é que ela tomou esse tamanho todo, por que ela é tão grande assim, os Estados Unidos, por que eles são tão grandes assim, A gente vai ter que conhecer um pouco, então, do processo de formação dos Estados Unidos. Então, vamos ao material dessa semana, Aqui logo na primeira página, desse material nosso, Estados Unidos, localização e divisão administrativa, Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte. Eles fazem fronteira com o Canadá. Ao norte tem o Canadá e ao sul eles têm o México como vizinhos, É um dos maiores países do mundo, tá certo? Ficou atrás da Rússia, da China, do Canadá, São também um dos países mais populosos do mundo. É o quarto país, é o terceiro mais populoso do mundo, Com 326 milhões de habitantes, dados de 2017. Os Estados Unidos, me perdoe, estou um pouco resfriado, mas vai assim mesmo. Os Estados Unidos, eles são uma federação, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso, o que é uma federação. Mas eles são uma federação formada por 50 estados autônomos entre si, 49 deles localizados, no continente, mais precisamente na América do Norte, como eu havia falado. E o único estado que não está no continente, na América do Norte, está lá no Pacífico, que é o estado do Havaí, são ilhas, Bom, eu havia falado agora há pouco a palavra federação. Isso é muito importante a gente frisar, porque quando se trata de quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem que lembrar desse termo, federação. E vice-versa, quando você fala de federação, você tem que lembrar dos Estados Unidos, porque são um exemplo mais emblemático de uma federação no mundo, O que é uma federação? É quando você tem a união de vários estados, várias unidades territoriais autônomas umas das outras, que decidem se organizar, se submeter a uma Constituição Federal. Então, lá nos Estados Unidos você tem estados com leis próprias, todos eles, Você tem estados, por exemplo, que o controle de armas é muito mais rigoroso do que outros. Você tem estados que tem pena de morte e outros não, Então eles têm todo um arcabouço legal diferente uns dos outros, Mas eles se uniram em torno, abaixo de uma Constituição Federal, que dita, que fixa leis que vão valer para todo o território, de todos os componentes dessa federação, dessa união, Então, isso se dá lá no século XVIII, tá certo? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas o fato é que os Estados Unidos, são o principal exemplo de uma federação no planeta Terra até hoje, Nós brasileiros, inclusive, a República Federativa do Brasil, ela é uma federação inspirada nos Estados Unidos, tá certo? Nós temos as unidades da federação, são os estados, que se organizam e se submetem a uma Constituição Federal, tá certo? Só que no caso deles, eles têm particularidades, peculiaridades que nós não temos,
Para começar, por exemplo, lá os estados se organizaram, eles de baixo para cima montaram uma federação, né? Isso é um exemplo, uma característica própria deles, né? Diferente de nós. Mas enfim, então eles são uma federação com 50 unidades, 50 estados autônomos entre si, tá certo? Que se organizaram em torno e se submeteram a essa Constituição Federal. Bom, os antecedentes da formação dessa grande potência, né? A gente está falando aqui de uma potência cujo início está lá no século XVII, mais precisamente em 1607, com o surgimento de algumas colônias europeias no que hoje a gente chama de costa leste dos Estados Unidos. Eu tenho aqui o Google Earth aberto, tá certo? E nós temos aqui no leste, aqui nós temos os Estados Unidos, né? Nós temos os Estados Unidos aqui. E nós temos aqui na costa leste, tá certo? A região onde se formaram as 13 primeiras colônias europeias, né? Ou seja, o início da colonização do território inglês, né? Na América do Norte. Então nós tivemos a formação de Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Delaware, Maryland, por aí vai, né? Foram algumas colônias que deram início à história dessa potência que a gente conhece hoje, né? A independência se dá precisamente em 4 de julho de 1776, quando essas 13 colônias elas se unem, né, e se declaram livres do domínio inglês, né? Após a independência, esses diversos governos, esses vários presidentes, né? Eu falei agora há pouco sobre a federação. Cada unidade dessa federação tem o seu próprio governador, mas lá eles têm um presidente, né? Que governa sobre todos os governos estaduais, digamos assim. Muito embora o presidente nos Estados Unidos ele tem muito mais atribuições em relação digamos, a relação dos Estados Unidos com outros países do que propriamente atribuições para dentro dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele tem muito mais atenção com a sua inserção no cenário internacional, né? Sua relação com outros concorrentes, vamos dizer assim, com outros países, com outros estados nacionais, né? Mas muito bem, após a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, um presidente atrás do outro, né, eles buscaram, todos eles, estimular a marcha para o oeste, a tomada de territórios, né, a conquista de territórios para dentro do continente norte-americano, né, da região norte-americana, vamos dizer assim, né? Então eles começaram aqui, né, nas 13 colônias. Aí no segundo momento, em 1783, a partir do Tratado de Paris, eles conquistaram esse território, né? A partir do Tratado de Paris, né? Foi um território cedido pela Inglaterra. Aí depois, no terceiro momento, eles adquiriram esse território aqui todo da França, tá? Em 1803. Aí ao longo do século XIX todo eles vão tomar territórios do México, né? Por exemplo, aqui, né, foi o território cedido pelo México. O Texas era um território que pertencia ao México, né? O Texas tinha alguns colonos que estavam, enfim, intentando, né, estavam querendo, planejando a sua independência em relação ao México. Obviamente o território era mexicano e o México não iria ceder. O que os Estados Unidos fizeram, interessados no território que eles estavam, eles começaram
a armar esses colonos, né, que desejavam a independência frente ao México, né. Em dado momento, os próprios Estados Unidos, né, gananciosos que são, eles se envolvem na guerra, invadem o México e só saem de dentro do México quando o México assina um acordo cedendo esse território para os Estados Unidos, né? Então, o México, por, por, por força de uma pressão militar, né, muito forte dos Estados Unidos, né, eles não tiveram condições de se defenderem, eles não tinham essa potência militar, eles não eram uma potência, não são até hoje, o México não é uma potência militar até hoje. Eles acabaram cedendo, perdendo boa parte do seu território, quase 50%. No primeiro momento aqui o Texas, depois aqui, né, Califórnia, alguns estados aqui, Wyoming, enfim, né, Novo México, tá certo? Então eles perderam muito território para os Estados Unidos, que já vinham com esse interesse de tomar tudo de uma costa a outra, né? Bom, então foi assim a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né? Claro que isso não vem sem prejuízo de morte de milhões de pessoas que habitavam esses territórios. A gente está falando dos pele vermelhas, são os indígenas norte-americanos que foram dizimados. Eles foram alvo de um genocídio, tá certo? Mas os Estados Unidos, eles alegavam que aquela terra havia sido prometida para eles por Deus, né? Porque afinal de contas seriam eles os escolhidos por Deus para desenvolver essa terra, né? E os habitantes daquela terra, os habitantes anteriores, eles não tiveram condições morais, técnicas, né? Porque assim Deus quis, eles não tiveram condições de desenvolver essa terra. Caberia aos escolhidos de Deus, os colonos norte-americanos, né, a tomarem para si esses territórios, né? Então esse é, por exemplo, o destino manifesto, né, dos Estados Unidos, né? É claro que isso é obviamente uma narrativa ideológica, né, para justificar o roubo, né, e a matança indiscriminada de povos indígenas que já habitavam esses territórios, né? Bom, os Estados Unidos, eles queriam tomar para si esses territórios, mas eles queriam tomar para si e tornar esses territórios lucrativos, né? Que eles tivessem uma participação importante na economia, né? Então como é que você faz isso? Você tem que tornar esses territórios produtivos, né? Então os Estados Unidos passam a estimular a migração para esses novos territórios, né? Antes indígenas, agora pertencentes aos Estados Unidos, né? Então eles, por exemplo, criam o Homestead Act. O que é o Homestead Act? É uma lei, vamos dizer assim, que estabelece, por exemplo, um limite para as propriedades rurais e doa essa terra, né, de no máximo 160 hectares para aqueles que tiverem interesse de produzir nessas terras, né? Então, por exemplo, eu sou um imigrante irlandês, por exemplo, um inglês, né, um europeu, e tenho interesse de ter uma terra, né? Então o que eu faço? Eu migro, perdão, para os Estados Unidos, fico lá produzindo nessa terra, né, nesse território a oeste da costa leste dos Estados Unidos, e depois de 5 anos eu me torno dono, né, por lei, né, dessa terra, tá certo? Então essa foi uma maneira, gente, me perdoe, eu estou bastante resfriado, mas essa foi uma maneira que os Estados Unidos encontraram, né, os Estados Unidos encontraram essa maneira, né, ou forjaram essa estratégia para estimular a vinda de estrangeiros que desejassem tornar esses territórios produtivos, tá? Então estimular a colonização desses territórios. Essa lei foi instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente ingleses e irlandeses, favorecendo o povoamento do interior e a formação
de um mercado interno de consumo. Né? Ou seja, o que é um mercado interno de consumo? É um conjunto de compradores ou consumidores do próprio país. Né? Aquelas pessoas dentro de um país que têm condições, né, financeiras de consumir, né, de comprar. Né? A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passos largos lá no Nordeste dos Estados Unidos. Nordeste é isso aqui, ó, gente, ó. É isso aqui. Lá, aqui no Nordeste começava o processo de industrialização dos Estados Unidos, tá certo? A gente vai ver isso mais para frente no próximo bimestre, né, no segundo bimestre, tá? Mas o fato é que por causa da ocupação, né, da colonização, melhor dizendo, desses territórios a oeste, aqui, ó, para dentro do continente, essa região vai se beneficiar em alguma medida, né? Porque é a região que está se industrializando, né? E essas mercadorias, esses produtos vão ser consumidos aqui, tá certo? Bom, o Destino Manifesto eu já comentei, né? Que é essa narrativa, essa ideologia que prega que caberia aos brancos, aos colonos, né? E puritanos, né? Aqui está a definição de puritanos, eles são membros de uma seita cristã protestante, muito rígida em seus princípios, e que era perseguidos, né, os puritanos eram perseguidos na Inglaterra no passado, e muitos deles imigraram para os Estados Unidos. Né? Pois bem, caberia aos puritanos e aos brancos colonos, né, irlandeses, ingleses, né, tomar para si aquilo que Deus prometeu a eles, tá certo? E desenvolver, né, essa terra, porque afinal de contas Deus prometeu essa terra a eles. Assim, eles consideravam que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, de desenvolver essa terra, visto que até então ainda não o tinham feito. Para os indígenas, a terra era concebida como fonte de vida, não como fonte de lucro. Ao contrário, por exemplo, dos colonos, né, capitalistas, né, que viam a terra como fonte de lucro. Bom, o avanço para o oeste, a sua conquista e seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. Os conquistadores, organizados militarmente e munidos de armas de fogo, realizaram verdadeiros massacres de povos indígenas, o que também ocorreu na América Latina, na Austrália e na Nova Zelândia, certo? Eis a tragédia, né, uma das, né, tragédias provocadas pelo capitalismo, tá certo? Mas o fato é o seguinte, galera, eu quero frisar para vocês que no passado, há poucas décadas atrás, era muito comum Hollywood, né, a indústria cultural dos Estados Unidos, produzir filmes em que louvavam, né, a marcha para o oeste. Então eles representavam, né, isso até muito pouco tempo atrás, familiares meus mais velhos do que eu assistiam. Eu lembro de eu criança ouvir e ver um pouco na sala de estar da minha casa os meus tios, os meus pais assistindo filmes de Far West, né? Eram esses produtos culturais de Hollywood em que era muito comum você representar os brancos como heróis, como desbravadores, né? E os indígenas como bárbaros, né? Como atrasados, povos que estavam lá para atrapalhar o desenvolvimento, né? O progresso, tá certo? No Brasil esses filmes são conhecidos como Bang Bang, tá certo? Mas o fato é que não é muito antiga essa prática dos Estados Unidos de louvarem, né, a conquista, marcha para o oeste, né? Só que eles escondem os crimes cometidos contra crianças, contra bebês, contra mulheres, né? Enfim, contra populações inteiras, né? A gente está falando aqui de milhões, né, de dezenas de milhões de pessoas que foram simplesmente apagadas, destruídas, certo? Enfim, o material da gente pula para política intervencionista externa, né?
após a independência dos Estados Unidos e a tomada de territórios dentro da América do Norte ali, né, onde hoje é os Estados Unidos, eles passam a dirigir o seu expansionismo para todo o continente americano, né? Então, ó, após a conquista do Oeste e do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiram a sua política externa para regiões fora do seu território, para dar força à presença e supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscavam sua independência da Espanha e de Portugal aqui na América. Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina da América para os americanos. Essa frase aqui ela é muito emblemática, né? Quando ele quis dizer América para os americanos, ele está falando da América para todos os americanos, e aí incluindo sul-americanos, centro-americanos, norte-americanos. Ele não quer dizer assim, o Brasil tem direito à independência, a Colômbia tem direito à independência, a Venezuela tem direito à independência, o México tem direito à independência, Cuba tem direito à independência, enfim, os países americanos têm que ser dos americanos, desses americanos, né? Não, ele quer dizer o seguinte: americanos somos nós e a América é nossa. O fundo dessa frase é esse, basicamente é esse. Então, essa frase, América dos americanos, ficou conhecida como, vamos dizer assim, a mais representativa, não é, da doutrina Monroe. Essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiriam que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano todo, da América do Sul até a América do Norte. Então eles passaram a estimular os processos de independência no continente americano todo, né? Ao longo de todo o continente americano havia, né, ou pelo menos ao longo de boa parte do continente americano, havia o interesse dos Estados Unidos de que essas colônias, essas antigas colônias europeias, se tornassem independentes, tá certo? Então nasceu com essa doutrina, a doutrina Monroe, a tutela dos Estados Unidos, ou seja, a subordinação ou submissão imposta desses países aos Estados Unidos, né? Então surgiu a tutela dos Estados Unidos sobre esses países da América Latina, que consequentemente norteou as relações de dominação entre os Estados Unidos e o resto da América Latina, tá certo? A doutrina Monroe e o Destino Manifesto serviram, portanto, de pretexto para os Estados Unidos realizarem intervenções diretas e indiretas em países da América Latina toda, quando seus interesses geopolíticos e econômicos fossem contrariados. Então, se vocês forem ver aqui na figura 5, nós temos algumas intervenções realizadas entre 1898 até 1934, ou seja, do final do século XIX até meados, perto da década de 40 do século XIX, do século XX, perdão, nós teremos intervenções estadunidenses em outros países, né? Engraçado que hoje eles dizem serem, digamos assim, defensores do direito internacional, da autodeterminação dos países, né? Ou seja, o que um país decide para si, outro país não tem nada a ver com isso, né? Foi o que eles alegam, por exemplo, em relação à Ucrânia. Eles dizem assim: a Rússia não tem direito nenhum de exigir que a Ucrânia não ingresse na OTAN, né, que é uma organização militar contra a Rússia, que ameaça a Rússia. Então, quando a Rússia diz assim: nós não queremos o ingresso, a entrada da Ucrânia na OTAN, os Estados Unidos dizem assim: quem são vocês, russos? Vocês não têm direito nenhum sobre a Ucrânia. A Ucrânia é um país independente. A ironia é que os Estados Unidos fizeram
o oposto disso aqui na América. Nunca respeitaram o direito internacional. Então, países que eram independentes foram alvo de golpes, de intervenções estadunidenses aqui, né, até muito pouco tempo atrás. Então, a conduta imperialista, a conduta política imperialista dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a essas intervenções diretas. Depois, posteriormente, realizaram também intervenções indiretas por meio do fornecimento de armas ou de apoio a opositores políticos em outros países, né? Vamos supor, os Estados Unidos têm interesse de derrubar o governo de Cuba, né? Então, o que eles fazem? Passam a armar grupos contrários àquele governo de Cuba, né? Para que esses insurgentes tenham condições de derrubar o governo de Cuba. Isso aconteceu de fato, inclusive, tá certo? Então, isso aconteceu não só em Cuba, mas em várias partes do Brasil, da América Latina, tá? Então, aconteceu, por exemplo, na Guatemala em 54, no Brasil em 1964, no Chile em 1973, né? São alguns exemplos das intervenções diretas ou indiretas dos Estados Unidos na América Latina, né? Então os Estados Unidos começam a se projetar para o mundo como potência aqui no continente americano, né? Resguardados, quer dizer, perdão, não resguardados, mas usando como pretexto o destino manifesto, né? A ideia de que não só o território dos Estados Unidos, mas como a América em si, né, era, digamos, área que deveria estar sob a influência dos Estados Unidos, porque assim Deus quis, né? Porque são, digamos, talvez superiores, tá? Além de tudo, tem toda uma leitura racista, né? De hierarquização da humanidade, né? Uns podem mais do que outros, tá? E isso, inclusive, passa pelo direito de decidir quem vive e quem morre, né? Foi assim, por exemplo, com os indígenas nos Estados Unidos, tá certo? Foi assim com os negros nos Estados Unidos, tá? Pois bem, galera, então nós temos aqui a imagem 5 com algumas das intervenções diretas dos Estados Unidos da América Latina. Lembrando, só um parênteses, como é que a gente lê mapa? Primeiro a gente começa pela leitura do título do mapa, tá aqui, ó. Intervenções diretas dos Estados Unidos na América Latina, de 1898 até 1934. Feita a leitura do título, você vai para a legenda, para entender as informações que estão aqui. Então, por exemplo, as setinhas em vermelho, protetorado estadunidense. Então, Nicarágua, Panamá, Haiti, República Dominicana, aí ó, possessão dos Estados Unidos, Porto Rico, né? Eu falei aqui, Panamá também, né? Panamá em 1903 era possessão dos Estados Unidos. Intervenção militar estadunidense, né? Com essa cor aqui, ó, com esse bege talvez, né? Cuba, eles fizeram uma intervenção militar em Cuba, né? Na verdade, mais de uma. Isso aqui, ó, tem alguns anos aqui, tá vendo? Enfim, então isso aí é só para deixar claro, né, a ideia, né, de que os Estados Unidos viam a América como área de influência deles e que eles não abririam mão disso e não permitiriam que nenhuma potência concorrente deles, né, que é uma potência europeia, poderia ser Reino Unido, poderia ser França, poderia ser qualquer outra potência que desejasse tomar para si territórios aqui na América. Os Estados Unidos deixaram claro que a América era para os americanos, né? Não todos os americanos, atenção, para eles, né? Porque eles estão no fundo eles estão pensando no destino manifesto mesmo, tá certo? De que essa terra, não só aqui apenas, como
a própria América, tá? É, é uma terra prometida por Deus a eles, né? Se eles não vão dominar diretamente, ao menos manter influência com certeza, tá certo? Eles não permitiriam e não abririam mão desse direito, tá bom? O engraçado é que, como eu falei, são eles hoje que defendem, né, o direito internacional, a soberania, né, o direito à soberania dos estados nacionais, dos países, frente a outros. Mas isso só quando interessa a eles, né? Quando não interessa, eles invadem mesmo. Bom, aqui no mapa 6, na figura 6, na verdade, nós temos as intervenções diretas e indiretas dos Estados Unidos na América Latina, que vai de 54 até 94. Aqui no Brasil, nós fomos alvo de um golpe militar em 64, mas teve outras intervenções. Cuba em 61, Guatemala em 54, El Salvador em 81, Nicarágua em 81, Chile em 73, né? Aqui, ó, intervenções indiretas, perdão, intervenções diretas. Aqui no caso, gente, essas intervenções indiretas aqui foi só com apoio mesmo, às vezes militar, né? Então você tinha na retaguarda das forças que tomaram o poder nesses países, você tinha na retaguarda forças estadunidenses, né? Você tinha treinamento também fornecido pelos Estados Unidos, né? Você tinha uma série de, de estratégias que os Estados Unidos usavam para permitir, tornar possível esses golpes, essas intervenções, golpes mesmo, o termo certo é golpe, né? Na América Latina, né? Quando não era assim, era a intervenção direta mesmo, eles próprios invadiam, né? Enviando tropas militares, inclusive bombardeando, né, esses países, né? Então nós temos alguns exemplos: a Granada em 83, República Dominicana em 65, né, Haiti em 94, Panamá, perdão, em 89, né? Então, galera, esses antecedentes, né, todos esses antecedentes históricos, né, de dominação primeiro dentro do que hoje são os Estados Unidos e depois para fora dos Estados Unidos, no continente americano, né, somados às grandes reservas de recursos naturais em território estadunidense, né, petróleo, minério de ferro, solo propício à agricultura, recursos hídricos, etc., e a investimentos em pesquisas científicas e tecnologias e a inventividade também dos Estados Unidos, é preciso reconhecer, entre outros aspectos, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Então, em 1840, eles já eram o quinto país do mundo em produção industrial. Em 1860, o quarto. Em 1870, o segundo. Em 1895, ocupava a liderança mundial em termos de produção industrial, competindo, por exemplo, com a Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Rússia, que eram países já que tinham uma robustez industrial, né, tecnológica considerável, né? Muitos deles, inclusive, já tinham sido industrializados muito antes. É o caso do Reino Unido, né? Reino Unido, por exemplo, é o país onde, aliás, o primeiro país do mundo, né, a se industrializar, né? Onde teve o início o processo de industrialização, de sofisticação do capitalismo mundial, certo? Atualmente, os Estados Unidos é o país de maior PIB do mundo, né? O país que mais produz riquezas num ano. Ele possui diversos polos de inovação tecnológica, como vocês já viram em outro momento, e é a maior potência militar mundial, né? A sua influência econômica e cultural abrange também o planeta inteiro, né? Então, no mundo inteiro, as pessoas sabem o que é Coca-Cola, sabem o que é rock, ainda que não seja uma exclusividade dos Estados Unidos, o rock and roll, né, um ritmo de várias regiões do planeta, tem muito uma carga cultural americana, ou melhor, americana não, estadunidense, muito forte.
né? Mas não só isso, nós temos produtos, mercadorias que são exclusivamente estadunidenses, né? E que o mundo inteiro consome, né? Então nós podemos falar em automóveis, né? Por exemplo, quem aqui já ouviu falar na GM, né? Chevrolet, no caso, né? No Brasil, por exemplo, Ford, né? Enfim, nós temos inúmeros produtos consumidos no mundo inteiro, não só mercadorias que a gente utiliza, materiais, como imateriais também, né? O inglês, a gente cada vez mais é colonizado, né, no aspecto linguístico, né? Então os termos em inglês estão cada vez mais comuns na língua portuguesa, no nosso cotidiano, né? A nossa comida é cada vez mais americanizada, ou melhor, cada vez mais próxima da comida estadunidense, né? Então a gente faz lanche, hambúrguer, né? A gente vai ao Netflix. Olha o absurdo que eu ia falar. A gente vai ao Netflix, né? A gente assiste Netflix, mas a gente come McDonald's, a gente come Burger King, né? Enfim, então é o fast food, olha o termo, né? Enfim, a gente é bombardeado, né, não só culturalmente, como é, nos produtos do dia a dia, né, que a gente utiliza. Por exemplo, essa tecnologia aqui, né, o celular, né, o touchscreen, tudo isso surgiu lá, né? Então, isso é muito representativo do poder que os Estados Unidos têm sobre o mundo, tá certo? Bom, de todo modo, galera, apesar de constituir, né, uma grande potência, os Estados Unidos também possuem problemas internos. Isso é muito importante a gente frisar, porque às vezes a gente fica com a ideia de que os Estados Unidos são o paraíso na Terra, e não são. Muito longe disso, né? Eles, por exemplo, em Los Angeles, que é uma cidade extremamente importante para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, em Los Angeles nós temos cracolândias gigantescas, muito maiores, por exemplo, do que a Cracolândia, a única Cracolândia que nós temos em São Paulo, né? Lá eles chamam de Skid Rows, né? Então, por exemplo, tem Skid Rows nas ruas de Los Angeles com mais de 10 mil pessoas, né? Isso é muito maior do que a Cracolândia de São Paulo. Então, assim, a gente precisa também frisar isso, porque os Estados Unidos não são, digamos, não deveriam ser esse referencial todo, né, para a humanidade, né? Para além do fato de que eles fizeram e fazem até hoje com os negros, né? A forma como tratam os negros, né? Os negros conseguiram, né, lá direitos civis há muito pouco tempo atrás, né? E muitos deles ainda são alvo da violência do Estado, né? Quem é que não lembra de George Floyd, a forma como ele foi assassinado, né? Isso não é um ponto fora da curva, isso não é uma exceção, né? Isso é quase que a regra, é o tratamento dispensado mesmo aos negros, né? Mas não só aos negros, aos hispânicos. Os Estados Unidos eles têm uma marca racista muito forte, né? Então, a forma como eles trataram os indígenas, depois foi a forma como eles trataram os negros. E é também trataram e tratam, né? E é a forma também como eles tratam os latinos, os hispânicos, né? Se temos, por exemplo, o caso do Donald Trump, que desejava, por exemplo, construir um muro, né, para separar os Estados Unidos do resto da América Latina. É engraçado porque eles defendem, por exemplo, que esses países da América Latina abram suas portas para as mercadorias, para os produtos estadunidenses. Mas eles não querem abrir as portas deles para a chegada de trabalhadores, né? Quer dizer, eles exploram os outros, né, os outros países. O caso do México, por exemplo, é muito emblemático. Várias montadoras, isso vocês vão estudar depois, mas várias montadoras, por exemplo, de automóveis dos Estados Unidos foram para o México, porque no México a mão de obra é muito mais barata, né?
Então eles exploram lá, mas eles não querem aceitar, por exemplo, que um trabalhador mexicano queira migrar para os Estados Unidos em busca de uma vida um pouco mais confortável, né? Enfim, são algumas das hipocrisias, a gente diria, né, do mundo capitalista, né, e dessa principal potência do sistema capitalista mundial, tá bom? Bom, a próxima página aqui já são os exercícios, eu vou colocar à disposição de vocês, tá certo? E eu ficarei à disposição de vocês para as turmas da manhã, né, de 7 a 9h30, e para as turmas da tarde, de meio-dia e 10 até 14h50, tá certo? Gente, um bom dia para as turmas da manhã e uma boa tarde para as turmas da tarde. Tchau!